Esporte. Hoje você vai curtir tudo aqui no Momento do Esporte, pela Napa TV e TV Diversidade, tudo sobre a convocação da Seleção Brasileira. Hoje às 15h30 na sede da CBF, teremos caras novas. O Campeonato Brasileiro, a 21ª rodada, com a vitória do Botafogo, que quebrou o tabu lá do Alfredo Jaconi. O Fluminense, que foi derrotado lá em Bragança Paulista para o Bragantino. O Vasco também derrotado em casa para o Corinthians, né? Flamengo que joga hoje, o Flamengo classificado na Libertadores, joga hoje no Maracanã. A classificação do Brasileirão, a rodada completa, você vai curtir aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Tomando o Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Hoje o programa recheado de informações. Hoje teremos a convocação da Seleção Brasileira. Vamos falar tudo sobre o clube do seu coração. Mas antes, porém, eu quero que você dê aquela força, né? Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante para o nosso trabalho. Muitas pessoas me procuram, falam do programa, mas não são inscritos no canal. Portanto, eu peço que você inscreva-se no nosso canal e dê o seu joinha. Ajude o crescimento aqui da Napa TV. Vamos começar falando da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira que hoje o técnico Ancelotti, Carlos Ancelotti, faz a convocação lá na sede da CBF às 15h30. Estão falando aí de caras novas, né? E eu tive a oportunidade de conversar com o treinador do Maracanã. E é o seguinte, hoje, esta convocação não é a convocação para a Copa do Mundo. O torcedor brasileiro, os brasileiros de modo geral, tem que entender. É uma convocação em que ele vai fazer observações com alguns jogadores. E tem muita gente falando aí que podem pintar caras novas, né? Que ele vai priorizar, inclusive, jogadores que atuam aqui no Brasil. E eu fiz a relação aqui dos prováveis convocados, né? Que estão aí na lista do Lancelotti. O Brazão, goleiro do Santos, o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, tudo são mais ou menos 8 a 9 jogadores que nunca vestiram a camisa da Seleção Brasileira. Léo Pereira, Vitinho do Botafogo, Paulo Henrique do Vasco, lateral direito, o Kaique Bruno do Cruzeiro, o Jean Lucas do Bahia, que fez a base do Flamengo, o Marco Antônio de São Paulo, que voltou jogando uma bola redondinha, o Caio Jorge, esse deve ser figurinha carimbada, artilheiro do campeonato do Cruzeiro. E o São Paulino do Flamengo, eles são essas caras novas aí. Eu repito, os jogos serão nos dias 4 contra o Chile no Maracanã e dia 9 contra a Bolívia lá nas alturas. Eu desejo toda boa sorte aí para o nosso técnico da Seleção Brasileira e nós já sabemos que ele não vai convocar nem o Rodrigo nem o Vini. O Vini porque não iria poder participar do primeiro jogo, ele foi punido com o terceiro cartão. Mas são 2 jogos, o Brasil já está classificado, são 2 jogos para que o técnico possa fazer observações, né? Lá no estreio da Granja Palmarim. Saindo da Seleção Brasileira, vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos a 21ª rodada, que aconteceu neste final de semana, começando no sábado e vai terminar hoje, com os 2 jogos, o Palmeiras enfrentando o Vitória e o Palmeiras enfrentando o Sport lá no Allianz Parque. Curta aí na telinha da Napa TV os resultados desde sábado, né? O Bragantino venceu o Fluminense por 4 a 2, o Cruzeiro venceu o Internacional por 2 a 1, Grêmio e Ceará empataram 0 a 0, o Vasco perdeu em casa para o Corinthians 3 a 2, o Bahia venceu o Santos 2 a 0, o Fortaleza perdeu em casa para toma cuidado com esse time, esse Mirassol, vou ter um pau com formiga, hein? Venceu lá no Castelão, Fortaleza 1 a 0. O Botafogo quebrou o tabu, venceu o Juventude por 3 a 1, lá no Alfredo Jaconi. O São Paulo venceu o Atlético Mineiro 2 a 0. Hoje teremos o complemento, o Palmeiras com o Sport, conforme eu falei, e o Flamengo enfrentando o Vitória às 21 horas no Maracanã. Após esses jogos, já curta aí a classificação atualizada para nós não perdermos tempo. Vamos lá. Primeiro, Flamengo 43, segundo, Cruzeiro 41, terceiro, Palmeiras 39, quarto, Bahia 36, quinto, Botafogo 32, sexto, Mirassol 32, sétimo, São Paulo 32, oitavo, Bragantino 30, nono, Fluminense perdeu uma posição, nono, Fluminense 27, décimo, Ceará 26, décimo primeiro, Corinthians 25, décimo segundo, Atlético Mineiro 24, décimo terceiro, Internacional 24, 14º Grêmio 24, 15º Santos 21, 16º Vasco 19, 17º Vitória 19, 18º Juventude 18, 19º Fortaleza 15 e na lanterna, na 20ª colocação, o Sport com apenas 10 pontos. Dito isto, hora em vez de falarmos do clube do seu coração.
sabe de quem? Do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, o Fluminense que vinha muito bem, vencendo aí jogos seguidos, mas infelizmente tropeçou lá em Bragança Paulista pro Bragantino, o Bragantino que não vencia há 7 ou 8 jogos, né? E descarregou logo em cima do Fluminense, Bragantino. Pelo amor de Deus, né? Você já tá vendo aí os gols, né? O Bragantino fez 2-0 muito rápido. Aí, o gol do Jojo, o primeiro gol que abriu a porteira. O Fluminense até que reagiu depois do 2-0, com as alterações feitas pelo técnico Renato Gaúcho, mas infelizmente os jogadores que vinham realmente desequilibrando não manteram a performance. E olha aí o segundo gol, o gol do Sacha. O Bragantino começou alucinante, né? Começou marcando em cima, fazendo pressão, conseguiu os 2-0, conforme eu falei. E de repente, o Fluminense até que teve uma reação, quando todos nós esperávamos que o Fluminense ia realmente desencabular, ia conseguir o empate, fez aí o primeiro gol, chegou a 3-2, mas aí o Bragantino acabou fazendo o quarto gol, consolidando a vitória, que foi uma vitória até de certo ponto merecida, né? A defesa do Fluminense mais uma vez vacilou, né? A defesa do Fluminense que ainda não está podendo contar o nosso xerife, o xerifão, o monstro, o Thiago Silva. E olha só, gol bonito do Fluminense, gol bonito mesmo, para parada, que chutava, coisa linda. Mas, infelizmente, esse menino aí que tem estrela, entrou para dar conta do resultado, para dar conta para dar conta da missão que foi atribuída a ele. O Renato é corajoso, botou o garoto lá, ele foi lá e fez um gol bonito. Mas, infelizmente, não serviu para que o Fluminense trouxesse um bom resultado lá de Bragança Paulista. Vamos curtir, então, o Renato Gaúcho falando dessa derrota. Antes de a gente entrar em campo, eu reuni o grupo e falei novamente para eles: olha só, estou sentindo que vocês não estão focados no trabalho. Vocês vão entrar lá e, infelizmente, vai acontecer o pior. Estou avisando vocês para vocês acordarem, porque a coisa vai acontecer. Aconteceu. No intervalo do jogo, eu falei a mesma coisa. Entre ligados, entre focados, entre concentrados no trabalho de vocês, a gente voltou para o jogo com esse gol. Senão a coisa vai acontecer de novo. E, infelizmente, a coisa aconteceu de novo. A gente procura alertá-los, a gente procura falar para eles o que pode acontecer. E, infelizmente, nós não entramos concentrados da maneira que nós tínhamos que entrar. Tomamos 2 gols com 4 minutos, se não me engano, logo no início do jogo. E aí qualquer esquema tático vai por água abaixo, né? Aí no segundo tempo a gente tem que abrir o time, tem que se expor, tem que dar espaço para o adversário. E aí aconteceu o que aconteceu. Mesmo assim conseguimos fazer o segundo gol. E no momento que a gente estava crescendo na partida, que eu ia fazer mais algumas substituições, colocar ainda mais o time para frente, aí infelizmente num lance de total infelicidade. Tá aí o técnico Renato Gaúcho. O Fluminense perdeu uma posição, é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. Ainda são várias competições aí, tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil. O Fluminense está bem. Eu acho que o Fluminense vai ser campeão da Sul-Americana. O time que tem vai ser campeão. Saindo do Fluminense, vamos falar do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, que joga hoje. O Flamengo joga hoje. Outra vitória, líder absoluto do campeonato, Fluminense, do Campeonato Brasileiro, do Flamengo, que está sobrando na turma, teve uma classificação brilhante no Maracanã, para a próxima fase da Libertadores. O técnico Felipe Luiz está com um sorriso de orelha a orelha, porque está podendo contar com todas as suas feras, exceto o Pulgar, que já está treinando, inclusive, controladamente, após a cirurgia, e todos os jogadores à disposição, né? Ele tem até com um bom problema, um problema que todo bom treinador gostaria de ter, né? Jogadores demais, 2 jogadores para cada posição. E hoje o jogo é muito importante, por quê? Porque o Cruzeiro venceu, o Palmeiras joga também, então o Flamengo precisa manter ali, segurar na liderança do campeonato, porque tem muitos jogos, é apenas a 21ª rodada, ainda temos aí muitos jogos. O Flamengo não está mais na Copa do Brasil, mas passou para a próxima fase, para as quartas de final da Libertadores, né, numa vitória espetacular, 3 jogos, 3 vitórias em cima do Internacional, e a gente já vai
A gente já vai, inclusive, curtir aí os jogadores falando dessa fase maravilhosa, começando com o Danilo, né? São vários jogadores, Danilo, Bruno Henrique, o Pedro, vão falar dessa fase, dessa boa fase do Flamengo e também desse jogo já contra o Vitória hoje, 21 horas no Maracanã. Fala aí, Danilo. Momento muito importante na temporada, né? A gente passar essa eliminatória da forma que foi, a equipe jogando bem, a equipe fazendo uma partida muito importante. Entretanto, conta só aquela partida. A gente agora tem um restante de ano pela frente com jogos decisivos, a começar pela segunda-feira. Acho que foi muito simbólico a gente já vir diretamente aqui para o Ninho do Urubu, já recomeçar os treinos, se reconectar com aquilo que é o nosso ambiente aqui, porque os compromissos que vêm pela frente certamente são muito importantes. A gente vem fomentando essa mentalidade de encarar jogo a jogo, né? De pensar jogo a jogo, e esse contra o Vitória certamente vai ser um jogo onde vai nos exigir concentração, empenho e máxima motivação, como tem sido durante a temporada, porque o resultado final depende daquilo que a gente fizer em campo e não vai ser pelo que a gente já fez. Tem sido importante essa sinergia com a torcida, seja fora, mas principalmente no Maracanã. Eu creio que segunda-feira é mais uma oportunidade de tanto time quanto torcida demonstrar essa união, essa sinergia e assim fazer uma grande festa, um grande jogo mais uma vez, para que a gente possa trabalhar bem e conseguir vencer o jogo. Segunda-feira temos um jogo diante do nosso torcedor e que eles possam comparecer, fazer uma grande festa e a gente sair com os 3 pontos. Um jogo muito difícil, retomada do segundo turno do Brasileiro, e os 3 pontos é muito importante para a gente. Então esperamos o torcedor diante do Maracanã e os 3 pontos também. Vai ser mais um jogo complicado, né? Brasileirão não tem jogo fácil. E como sempre a gente conta com o apoio da torcida, que está sempre presente, sempre nos apoiando também. E agora é manter os pés no chão, com trabalho, com humildade, para procurar evoluir o que precisa melhorar e manter o bom futebol e também o resultado positivo como a gente vem tendo, né, no Brasileirão, nos últimos jogos. Então é dar essa sequência e continuar trabalhando para melhorar. Aí, a participação dos jogadores do Flamengo, eufóricos, né? Obviamente não poderia ser de forma diferente, pelo atual momento que o time está atravessando, o time engrenou de vez, né? E eu repito, esse jogo contra o Vitória é um jogo muito importante, porque vai manter o time ali com 3, 4 pontos à frente do segundo colocado. Conforme eu falei, esse campeonato é muito longo, o Flamengo tem Copa, tem Libertadores, né? São 2 competições importantes, o Flamengo quer chegar aí nas finais das 2 competições, né? O Flamengo busca aí o título da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro, que é a prioridade dessa atual diretoria. Muita expectativa lá no Ninho do Urubu, também dos jogadores, porque no horário do jogo eles já vão tomar conhecimento de quais os jogadores do Flamengo que foram convocados. A expectativa de que 11 jogadores serão convocados, envolvendo todos os jogadores estrangeiros e os brasileiros. Os brasileiros aí, ó, o Alexandre é carta certa, lateral esquerdo. Falam do Léo Pereira, falam até do Samuel Lino. Então, quer dizer, a expectativa é muito grande. Vamos ver. O Wesley, que era do Flamengo, agora está jogando fora, está jogando na Itália, de repente pode ser também chamado. Já pensou? Se saírem 11 jogadores, vai ficar difícil até para o técnico Felipe Luiz treinar, né? Porque no campo dessa data FIFA, para tudo. Mas o time precisa treinar para as competições. Então vamos aguardar aí, né? Todo mundo ligadinho, 3h30, a convocação da Seleção Brasileira. Bom, encontro marcado, eu mais uma vez peço a você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, porque daqui a pouco a gente está voltando para falar do Botafogo, da boa vitória do Botafogo em cima do Juventude, lá no Alfredo Jaconi, e também da derrota do Vasco em São Januário, com o protesto da torcida, né? Você sabe que aqui no Momento do Esporte você não perde o lance. Daqui a pouco a gente volta. Tchau!